Poupar é importante, mas se poupar fosse suficiente para te deixar rico, a maioria das pessoas disciplinadas já teria construído patrimônio relevante. E não é isso que a gente observa na prática. O que a gente vê são pessoas organizadas, controladas, conscientes e ainda assim financeiramente estagnadas ao longo de décadas. O problema não é a falta de esforço. O problema é confundir ferramenta com estratégia. Poupança é uma ferramenta, ela cria excedente, mas excedente sozinho não constrói riqueza. Hoje eu quero te mostrar, com matemática simples e exemplos concretos, por que cortar pequenos gastos tem um efeito muito menor do que se imagina, porque o tempo e a taxa de retorno importam muito mais do que sacrifícios cotidianos e porque aumentar renda muda o jogo de uma forma que poupar jamais consegue. Se você já sentiu que fazer tudo certo ainda assim não está te levando muito longe, esse vídeo é exatamente para você. A educação financeira popular criou uma narrativa muito específica sobre dinheiro. Quase tudo gira em torno de cortar gastos, apertar o orçamento, eliminar pequenos prazeres e guardar o máximo possível. A mensagem implícita é simples: se você for disciplinado o suficiente, a riqueza vem. O problema é que essa narrativa desloca o foco para o lugar errado. Ela trata o dinheiro como algo que precisa ser constantemente contido, vigiado, defendido. E quando isso vira o eixo central da sua relação com finanças, o que se forma é um mindset de escassez. Cada gasto parece uma ameaça, cada decisão vira um dilema, e o objetivo passa a ser não errar, em vez de construir algo maior. Mais curioso ainda é que esse discurso quase não fala de crescimento. Fala pouco de geração de valor, quase nada de aumento de renda e menos ainda de estratégia. Ele ensina a sobreviver financeiramente, não a prosperar. E isso explica porque tantas pessoas fazem tudo certo e ainda assim não saem do lugar. Poupar é criar excedente, e criar excedente é necessário. Sem isso não existe investimento, não existe margem, não existe liberdade de escolha. Mas aqui está o ponto central: excedente não é estratégia. Quando a poupança vira o objetivo final, o jogo fica pequeno. Você passa a medir sucesso pela capacidade de abrir mão, não pela capacidade de construir. A lógica deixa de ser como eu faço esse capital crescer ao longo do tempo e passa a ser o que mais eu consigo cortar. Isso limita tanto o resultado financeiro quanto o próprio horizonte mental. Uma estratégia de riqueza responde a perguntas muito diferentes. Ela envolve tempo, retorno, alocação, eficiência e crescimento de renda. A poupança entra apenas como o insumo inicial desse processo, não como o plano em si. Em outras palavras, poupar é o combustível, mas sem um motor bem definido, você só fica parado com o tanque cheio. É exatamente esse tipo de raciocínio, separar ferramenta de estratégia, entender o papel do tempo, do retorno e das decisões estruturais, que eu aprofundo passo a passo na minha formação completa. Não no nível do discurso motivacional, mas no nível da lógica financeira que sustenta patrimônio no mundo real. Quando a gente tira a emoção da conversa e coloca a matemática na mesa, muita coisa fica mais clara. O crescimento de patrimônio depende basicamente de 3 variáveis: quanto você aporta, por quanto tempo esse capital fica investido e a taxa de retorno que ele consegue gerar. Essas 3 variáveis não se comportam de forma linear. Esse é o ponto que muita gente ignora. Juros compostos são exponenciais. Pequenas diferenças em tempo e principalmente em taxa de retorno produzem resultados completamente diferentes ao longo de décadas. É por isso que 2 pessoas igualmente disciplinadas, poupando valores parecidos, podem terminar a vida financeira em patamares totalmente distintos. Não é uma questão de moral, de esforço ou de força de vontade. É pura matemática financeira atuando silenciosamente ao longo do tempo. Vamos a um exemplo simples, porque ele desmonta muita crença de uma vez. Imagine alguém que consegue cortar R$300 por mês em pequenos gastos. Esse dinheiro é investido de forma consistente durante muitos anos. No papel, o número final até parece relevante, mas existe um teto estrutural para esse esforço. O problema não é poupar R$300. O problema é achar que isso sozinho muda o jogo. Mesmo com disciplina perfeita, o impacto absoluto desse tipo de ajuste é limitado. Ele melhora a organização, aumenta o controle, mas não cria uma alavanca real de crescimento patrimonial. Esse tipo de abordagem também cobra um preço psicológico. Quando cada pequeno gasto vira um inimigo, a relação com o dinheiro se torna defensiva.
você passa mais tempo evitando perdas marginais do que buscando decisões que realmente movem o ponteiro do patrimônio. Agora, quando a gente muda o foco para tempo e taxa de retorno, o cenário se transforma. Manter capital investido por longos períodos, com retornos um pouco mais elevados, tem um efeito muito mais poderoso do que cortes contínuos no orçamento. A diferença entre uma rentabilidade mediana e uma rentabilidade estruturalmente melhor não parece grande no curto prazo, mas ao longo de 20 ou 30 anos ela é brutal. É aqui que o crescimento deixa de ser incremental e passa a ser exponencial. Esses retornos mais altos não vêm de promessas fáceis e nem de atalhos milagrosos. Eles surgem de decisões mais sofisticadas, estratégias baseadas em fatores que é o Factor Investing, eficiência tributária, redução de custos e fricções, melhor alocação de capital chamado de Asset Allocation. Nada disso é trivial e tudo isso exige aprofundamento. É também por isso que, além do conteúdo educacional, eu trabalho com consultoria de investimentos pessoal, porque na prática ajustar retorno, risco, impostos e estrutura depende muito mais do contexto individual do que de regras genéricas. O ponto central é simples: riqueza não nasce do sacrifício constante, ela nasce do bom uso do tempo, combinado com retornos consistentes e uma estratégia bem estruturada. Existe um ponto em que a discussão sobre cortar gastos simplesmente perde relevância. Quando a renda cresce, a lógica financeira muda de eixo. A capacidade de poupar aumenta sem exigir o mesmo nível de sacrifício, e o foco deixa de ser sobrevivência financeira para passar a ser construção de patrimônio. Compare duas situações. Em uma, a pessoa passa anos tentando otimizar 300 ou 400 reais por mês no orçamento. Na outra, ela consegue aumentar sua renda em 2, 3 ou 5 mil reais. O impacto não é proporcional, ele é estruturalmente diferente. A base sobre a qual os juros compostos atuam fica muito maior e o efeito do tempo se acelera. Mais do que isso, renda maior amplia o leque de decisões possíveis. Ela permite assumir riscos calculados, acessar estratégias mais eficientes, absorver erros sem comprometer o plano de longo prazo. É aqui que a poupança deixa de ser um esforço doloroso e passa a ser uma consequência natural. Por isso, quem quer construir riqueza precisa olhar para além do orçamento. Precisa pensar em carreira, negócios, geração de valor, posicionamento profissional. Poupar é importante, mas é o crescimento de renda que realmente cria alavancagem. Sem isso, o jogo permanece pequeno, por mais disciplinado que você seja. Nada disso significa que poupar seja irrelevante. Pelo contrário, poupar faz sentido quando cumpre o papel certo dentro de uma estratégia maior. Ele cria estabilidade, reduz vulnerabilidade e dá previsibilidade às decisões financeiras. Sem poupança, qualquer plano de longo prazo fica frágil. O problema começa quando a poupança vira o centro da estratégia e não a base. Nesse ponto, ela deixa de proteger e passa a limitar. O foco excessivo em guardar dinheiro pode gerar imobilidade, aversão exagerada ao risco e uma sensação constante de que nunca é o momento certo para avançar. Quando bem utilizada, a poupança cumpre funções claras: formar reserva, criar margem para investir melhor e permitir que o tempo trabalhe a seu favor. Ela é o que sustenta o processo, não o que define o destino. Em outras palavras, poupar faz sentido quando está a serviço de uma lógica maior de crescimento. Fora disso, ela vira apenas disciplina sem direção. Se você tivesse que resumir tudo isso em uma única ideia, ela seria esta: poupar não constrói riqueza, ele apenas cria a possibilidade de construí-la. O erro mais comum é parar nesse ponto, como se disciplina financeira fosse o objetivo final, quando na verdade ela é só o ponto de partida. Cortar gastos, organizar o orçamento e gerar excedentes são importantes, mas têm alcance limitado. O que realmente transforma patrimônio ao longo do tempo é a combinação de tempo bem utilizado, retornos consistentes e crescimento de renda. Riqueza não nasce de uma vida permanentemente apertada. Ela nasce de decisões conscientes, repetidas ao longo de muitos anos, dentro de uma estratégia clara. Poupar abre a porta, o que vem depois é o que define o resultado.